Oi, gente, me confirmem se o áudio tá bom. Vocês estão conseguindo me ouvir? Esperar a Carol solicitar aqui a entrada pra gente começar então a nossa live. Oi, gente, então sejam muito bem-vindos aí à nossa live, nossa primeira live feita por estudantes. Vou começar me apresentando, né, enquanto a Carol entra, e aí ela vai se apresentar também. Meu nome é Eduarda, eu estou no terceiro ano de eletromecânica do campus Campo Largo, né? E eu desenvolvo um projeto com o professor Fábio, né, orientado pelo professor Fábio, que a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Eu também participo do NEABI. Carol entrou. Oi, Carol. Oi, gente. Oi, Duda. Se apresenta Já se aí pra apresentou? gente. Então beleza. Oi, gente. Eu sou a Carolina. Eu estou no quarto ano do ensino médio, né, que é integrado ao curso técnico de automação industrial. E desde o ano passado eu realizo uma pesquisa com o professor Fábio, chamada O Movimento das Mulheres Negras no Paraná, a partir da segunda metade do século XX, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. Você já se Beleza, apresentou? então. A gente vai começar com a apresentação da Carol, né, do projeto da Carol. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai surgindo alguma dúvida durante a apresentação, vai comentando aí que depois a gente vai responder as perguntas e logo em seguida, né, depois que ela apresentar o projeto dela, eu vou apresentar o meu também. Bom, a minha pesquisa ela verifica como a mulher negra foi abordada na imprensa paranaense dos anos de 1950 até os anos 2000, que é justamente o período onde a gente vai ter a ditadura civil-militar. E, além disso, eu busquei também entender como se encontra o movimento feminista negro atualmente aqui no nosso estado. Bom, antes de tudo, vale a gente falar que as mulheres negras elas sofrem com a dupla opressão. Além de lutar contra o racismo, as mulheres negras também têm que lutar contra o machismo. E as mulheres, né, no âmbito geral, elas já vêm há muitos anos lutando contra o machismo. E as mulheres negras não têm que lutar também só contra esse preconceito, mas também contra o racismo. E que é um preconceito muito enraizado na nossa sociedade, estrutural, institucionalizado, que já ficou bem claro nas últimas semanas. E isso ocorre em especial aqui no Paraná. O nosso estado, querendo ou não, ele é conservador, sim, e sempre que possível ele tentou embranquecer a sua população, mesmo esse sendo um estado que seja formado por um percentual bem significativo de negros. E o nosso estado ele tem uma característica de velar muito o racismo. Então foi esse um dos motivos, por esses motivos que eu decidi estudar como se encontra esse movimento aqui no nosso estado. E como eu já disse, eu escolhi esse período justamente por ser um momento onde a gente vai ter a ditadura civil-militar, que vai ser um momento onde os movimentos sociais vão se intensificar muito, em especial os feministas, o movimento estudantil, o movimento negro. E, é, e também, além disso, nesse período da segunda metade do século XX, vai ser um momento onde a gente vai ter o surgimento do feminismo negro, propriamente dito, nos Estados Unidos, e quando ele vai se espalhar pelo mundo e vai se intensificar aqui no Brasil. Então, eu decidi estudar três jornais desse período, que foram o Brasil Mulher, o Correio de Notícias e o Diário da Tarde. O primeiro jornal que eu analisei foi o Diário da Tarde, para entender como a mulher negra foi abordada no início da segunda metade do século XX, então, em meados da década de 60 e 70. E o que eu pude notar é que eram pouquíssimas as ocorrências acerca de mulheres negras, e as poucas ocorrências que tinham
eram de mulheres negras nos Estados Unidos. E mesmo sendo notícias de um outro país, o racismo e o sexismo não foram deixados de lado. Tem uma notícia, por exemplo, que fala que a sífilis nos Estados Unidos só estava sendo transmitido por pretos e pretas. O segundo jornal que eu analisei foi o Brasil Mulher, que começou a ser editado aqui em Londrina, no Paraná, e ele vai ser um dos jornais da imprensa, né, da imprensa feminista que vai surgir e durar somente a ditadura. E ele tinha, sim, um viés político. Muitas das mulheres que editavam esse jornal eram atreladas a partidos políticos, a sindicatos, mas ele vai ser um importante jornal no Brasil todo, que vai incentivar muitas mulheres a irem em luta pelos seus direitos, pela liberdade, pela democracia, lutando contra a anistia, pela anistia, desculpa. E esse jornal vai ser muito interessante porque ele vai atingir um público que eram das mulheres dos meios populares, sejam elas operárias, do campo ou da periferia. E, além disso, ele vai ser um jornal muito interessante porque vai trazer também as pautas do movimento feminista, né? Onde esse período a gente vai ter a segunda onda do feminismo. Então, ele trazia pautas como a liberdade sexual, o uso de contraceptivos, da pílula, e também ele vai trazer muitas notícias falando das condições das mulheres em lugares da periferia, como as condições de trabalho, a falta de saneamento básico. E essas eram muitas das vezes as realidades das mulheres negras, né? Que muitas das vezes sofrem com a tripla opressão, que é o racismo, o machismo e a pobreza. Então, e além disso, esqueci de falar aqui, ele vai trazer sobre muitas mulheres que estavam à frente mesmo da guerrilha, lutando pela anistia das presas políticas. Ele vai trazer sobre mulheres que foram torturadas e assassinadas, como a gente já sabe, nesse período. Mas o que eu acho mais interessante nesse jornal é que, mesmo ele sendo um jornal feminista, ele ainda não trazia muitas pautas que são do movimento feminista negro. Eles não traziam notícias sobre discriminação racial, e eu achei muito interessante esse fato por ser justamente um jornal feminista e por que ele não trazer muito sobre isso. O outro jornal que eu analisei foi o Correio de Notícias, para entender como a mulher negra foi abordada no fim do século XX. E o que eu pude notar, e é algo bem triste, é que as notícias tinham um racismo e um sexismo ainda mais escancarados. Tem uma notícia, por exemplo, que fala de um professor da UFPR, que ele fala numa sala de aula que as mulheres negras eram melhores para o sexo porque elas tinham os membros inferiores mais lubrificados e mais avantajados. E aí, uma aluna pede para se retirar da sala e ele fala, não, fica sentada aí porque não vai ter nenhum avião para te devolver para a África. E essa notícia é ainda de 1985, então dá para a gente notar aí um pouco. Tem uma outra notícia que, na verdade, é uma pesquisa de uma mulher que ela fala que as mulheres negras elas tinham dificuldades de encontrar parceiros porque elas tinham que competir com as mulheres brancas e competir com as mulheres negras mais jovens. Então, eu acho que, a partir de tudo que eu encontrei assim, nesses jornais, fica claro a importância do movimento feminista negro em um estado como o nosso. E foi por isso que eu resolvi estudar um coletivo que a gente tem aqui no nosso estado, que na verdade é o principal e exclusivo para as mulheres negras, que se chama Rede de Mulheres Negras do Paraná. E segundo esse coletivo, as principais pautas que a gente tem atualmente aqui no estado para serem combatidas as realidades vivenciadas pelas mulheres negras, pela juventude negra, que é a exploração do próprio corpo, o uso de drogas e a gravidez precoce. E também esse coletivo ressaltou bastante a importância da gente resgatar a autoestima das mulheres negras e fazer com que muitas delas valorizem as suas características de negritude. Porque muitas das mulheres, às vezes, mulheres negras, atualmente ainda têm um receio como que eu posso dizer? Elas mascaram, né, as suas características de negritude. E elas ressaltam a importância disso para o movimento feminista negro.
Só para falar rapidamente aqui de outros movimentos que a gente tem aqui no estado atualmente, a gente tem o Julho das Pretas, que vai acontecer em todo o mês de julho, durante todo o mês de julho aqui no Paraná, e ele traz diversos eventos. E ele é muito importante porque ele sempre visibiliza as necessidades das mulheres negras, quais são as pautas do seu movimento. E também eu acho que algo que é muito fortalecido aqui no Paraná é o afroempreendedorismo, que eu acho que sempre vem cada vez mais resgatando a cultura afro. Ah, e também quero falar também sobre uma agência que tem aqui em Curitiba, que é a Tutankhamun, que ela é exclusiva e composta majoritariamente por negros. A fundadora dela até teve lá na escola no passado, durante a Semana da Consciência Negra. É, então foi bem legal, assim, que a semana foi promovida pelo NEABI, né? Então deu para conhecer também essa agência que a gente tem aqui no nosso estado. Falei rapidamente dos movimentos, que eu acho que não é tão o foco, né, da live, mas é isso que eu tenho para falar sobre minha pesquisa. Ah, eu queria falar também que esse ano eu participei com essa pesquisa na Febrace, que ocorreu no início do ano, e foi uma experiência muito enriquecedora, assim, acho que tanto para mim quanto para a pesquisa. E eu queria falar também que agora, essa semana, eu estou participando da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, e eu queria pedir para que vocês, quem quiser conhecer mais sobre minha pesquisa, sobre metodologia de pesquisa, falei mais a fundo, lá tem uma página no site da feira que fala, onde tem um vídeo onde eu falo mais sobre a minha pesquisa, e também está rolando uma votação popular. Então, quem quiser, puder me ajudar a trazer esse prêmio aqui para nossa cidade, né, para o nosso estado, é só acessar o link que está na minha bio. Se alguém puder me ajudar, eu fico muito grata. Então, era isso que eu tinha para falar sobre a minha pesquisa. Se alguém tiver uma pergunta. O professor Fábio colocou aqui uma pergunta. Vivemos numa democracia, mas o autoritarismo não acabou. Como você vê a luta das mulheres negras na atualidade, considerando os acontecimentos recentes, e como foi a sua participação na Febrace? Acho que a segunda parte, né, já foi respondida, né, sobre a Febrace. Então, como que você vê aí as mulheres negras, né, a luta das mulheres negras no contexto atual? Eu acho que atualmente as mulheres negras têm lutado muito assim nas redes sociais. Eu acho que todo o movimento feminista negro tem encontrado um grande espaço assim na mídia, né, para lutar pelos seus direitos e pela sua representatividade e tudo mais. Eu acho que isso já ficou bem claro com tudo que aconteceu nas últimas semanas. Mas eu acho que também é de suma importância, né, a luta dessas mulheres. E eu sempre fico pensando assim, penso para mim mesma assim, quando que elas vão conquistar mais ainda seus direitos, quando esse preconceito vai deixar de existir, porque, querendo ou não, a liberdade, né, a abolição é um fato recente. E Bem as recente. mulheres, e as mulheres, assim, já no âmbito geral, demoraram muito para conquistar e se livrar de vários estereótipos. Então, quando que as mulheres negras vão deixar? Sempre fico me perguntando quando que vai ser esse momento, e eu acho que atualmente muita gente tem desconstruído, assim, seus pensamentos. E eu mesma, assim, já falando um pouco, assim, sobre o porquê que eu comecei a fazer essa pesquisa, consegui fazer com que muitas pessoas, assim, da minha família desconstruísse, assim, essa visão preconceituosa e racista, porque quando eu comecei a fazer pesquisa, eu estava em um relacionamento com uma pessoa negra. Então, quando foi o primeiro relacionamento, assim, na minha família, com a presença de um negro, assim. Então, os mais velhos, assim, foi bem difícil, assim. Então, eu aprendi muito, assim, o porquê, a importância da gente ser também antirracista, sabe? E eu acho que esse, além de vários outros fatos que contribuíram para mim começar a estudar e querer também entender mais sobre o feminismo negro e ajudar nessa luta, né? Claro, sempre respeitando o meu lugar de escuta, mas a combater o racismo e também o machismo.
E aí, gente, mais alguma pergunta? Não se sintam acanhados. Muito obrigada aí pela apresentação incrível. Eu vou começar a falar um pouco da minha. Aí, se for surgindo perguntas em relação tanto a da sua quanto a minha, a gente responde daqui a pouco. Mas não se sintam envergonhados, tá? A gente pode perguntar aí que, na medida do possível, a gente vai estar respondendo. Bom, o nome da minha pesquisa é Persistências do Autoritarismo no Estado Brasileiro e as Mulheres na Política. E, assim, para a gente falar sobre a pesquisa, a gente precisa primeiro entender o que é o autoritarismo, né? O autoritarismo, ele é um sistema autoritário, é o oposto de um sistema democrático. E aí ele vai ter algumas características que a gente pode elencar aqui, como, por exemplo, a repressão dos direitos, a intolerância. A professora Lilia Schwartz, ela coloca no livro dela sobre o autoritarismo brasileiro dois inimigos da democracia, ou seja, duas características muito presentes, né, no autoritarismo, levando em conta que o autoritarismo é o oposto da democracia. E um deles é a corrupção e o outro é o patrimonialismo. O patrimonialismo, essa palavra aí bonita, é um conceito muito importante para a gente entender como que um sistema autoritário ele está presente na nossa sociedade, que é basicamente a mistura das esferas públicas com as esferas privadas. Então, é você colocar o interesse de um grupo menor acima do interesse do todo, né, do coletivo, da população. É muito importante a gente entender que o autoritarismo ele sempre esteve presente na sociedade brasileira. A partir do momento em que houve uma invasão, que houve o extermínio de um povo, que houve o homem branco querendo colonizar, querendo catequizar, querendo apagar a cultura dos povos tradicionais, a gente percebe aí muitos traços de um sistema autoritário desde o achamento, né, do Brasil. E aí, o que vai acontecer? Durante toda a nossa história, né? Então, desde 1500 até hoje, 2020, a gente vai ter o autoritarismo presente na nossa sociedade. A diferença é que, em alguns momentos, ele vai estar mais explícito, em outros, ele vai estar mais implícito, né? E um dos momentos que está muito explícito, e a Carol já citou, é o foco da pesquisa dela também, e é o foco da minha pesquisa, é durante a ditadura civil-militar, né, que ocorreu de 1964 a 1985. E por que eu falo que tá tão explícito, né? A partir do momento que a gente já fala que é uma ditadura, a gente já pode começar aí a mostrar que é um sistema autoritário. Só que, além disso, durante a ditadura, quem era contra esse sistema era torturado, era assassinado, sofreu desaparecimento forçado. E aí a gente começa a pensar, então, como que a mulher, né, que já sofre o machismo durante todo esse período aí da nossa história, tá dentro desse contexto ditatorial, né? E, assim, invisibilizada totalmente, né? Por mais que, como a Carol falou, houve muitas lutas, principalmente do movimento feminista negro, as mulheres são totalmente invisibilizadas, né? A luta delas são invisibilizadas durante esse período. Mas é importante a gente ressaltar que elas lutaram por várias frentes de resistência à ditadura. Então, que nem a Carol citou, o movimento feminista negro, mães, esposas, filhas, irmãs, iam em busca, né, do seu ente querido. Então, a gente tem um caso aí super famoso, né, que é o da Eunice Paiva, a esposa do deputado Rubens Paiva, que foi assassinado pelos militares, e ela sempre em busca de provar que ele foi assassinado pelos militares, né? Então, aí é uma das frentes de luta das mulheres. A gente também tem as mulheres que foram para a guerrilha, né? Por exemplo, a Crimeia de Almeida, ela foi para a guerrilha do Araguaia, e muitas dessas mulheres, né, que estavam lutando na questão da resistência à ditadura, elas estavam inseridas dentro dos partidos políticos de esquerda. Só que, assim, é muito importante, quando a gente fala sobre a mulher na política, a gente ressaltar que mesmo nesse período, mesmo elas estando dentro dos partidos políticos, esses partidos, eles, em sua essência, também eram machistas, né? Também são machistas. Então, normalmente, elas eram vistas como, ela é a companheira do fulano de tal, ela é a filha do fulano de tal. Nunca sendo ela mesma, sabe? Nunca dando voz a ela. E a gente vai ter vários casos
de mulheres que ajudaram a fundar os partidos, né? Teve uma, agora eu não me lembro o nome, ela ajudou a fundar o PT e totalmente invisibilizada, né? E agora entrando um pouco em relação, assim, ao NEABI com a minha pesquisa, né? Porque a minha pesquisa, diferente da pesquisa da Carol, ela é um pouco mais ampla, né? Ela vai focar nas mulheres no geral, não em um quesito, assim, cor e raça, mas eu separei aqui para essa live a questão das mulheres indígenas, né, durante a ditadura civil-militar. Para a gente falar sobre isso, a gente primeiro precisa entender o quê? Que, assim, os indígenas, os povos tradicionais, desde sempre sofreram com esse preconceito, né, com esse apagamento da sua cultura. E durante a ditadura civil-militar não foi diferente, né, infelizmente. E aí a gente vai ter vários casos de os militares invadindo as terras desses povos, e a gente vai ter um caso aí emblemático, que é o do povo Xavante de Marau-de-Sedé, que em 1966, 3 aviões da FAB, né, a Força Aérea Brasileira, eles invadiram ali a aldeia deles e retiraram à força todos os indígenas que estavam ali presentes. E aí a gente pode começar também a falar sobre essa questão do não registro das coisas relacionadas aos indígenas, né? Porque tem documento que fala que foram 263 indígenas que foram retirados, outros falam que foram 285, não há essa coisa concreta, sabe? E a gente já percebe aí, então, essa repressão, esse apagamento de um povo, que também é muito característico de um sistema autoritário. E aí a gente vai ter uma figura muito importante, que é a Carolina Relaptu. Inclusive, já vou fazer uma indicação de leitura do livro Heroínas dessa História. Ela está presente nesse livro, né? Esse livro conta a história de 15 mulheres que lutaram durante a ditadura civil-militar das mais diversas frentes. E a Carolina, ela tá presente, né? Ela tem um capítulo sobre ela. E ela conta que ela tinha só 6 anos quando eles invadiram ali o território deles. E ela conta, então, como que foi essa história dela, da retomada do território dos Xavantes de Marau-de-Sedé. E é muito interessante porque ela não sabia o português. E ela decidiu aprender o português para poder contar a história da invasão do povo, do território que ela morava, né? Porque até então essa história só era contada pelo homem branco rico e militar, né? E assim, é muito interessante ver como que foi essa trajetória desse retorno à Terra, porque a gente já vai poder começar a falar sobre o autoritarismo presente no nosso contexto atual, né? Porque um dos objetivos dessa pesquisa, desse projeto, é, além de focar na ditadura civil-militar, focar no pós-ditadura, né? Num período de redemocratização e mostrar que a democracia plena ainda não foi alcançada. E aí, a Carolina, ela foi super importante nessa questão, porque, como eu falei, aprendeu português para poder contar essa história, começou a lecionar para os indígenas, né, da sua tribo, o português, e ela também virou cacica da aldeia dela, porque quando os Xavantes, eles conseguiram retornar ao seu território, por questões até de ocupação, né, ali daquela terra, eles se dividiram em 4 aldeias, né? Antes eles eram só uma, depois eles se dividiram em 4. 3 delas são chefiadas por homens e uma delas é chefiada pela Carolina. E é super interessante a gente falar que é chefiada por uma mulher, porque mesmo dentro da cultura Xavante, há esse machismo enraizado, né? A gente pensa que às vezes é só uma coisa de uma cultura só, e não, é uma coisa assim extremamente enraizada em várias culturas, e a Carolina, ela quebrou, né? Então esse negócio de só homens podem chefiar uma aldeia. E hoje ela é cacica, né, da sua aldeia, e cara, sensacional isso, né? Só o fato dela ter lutado, dela ter aprendido português para poder contar essa história de hoje chefiar a sua aldeia é sensacional. E aí, como eu falei, da gente ver que eles só retornaram ao território deles depois de muitos anos, eles só retornaram de fato em 2014. A gente consegue perceber, então, os traços do autoritarismo presentes no nosso contexto atual, né, na nossa democracia. E aí, por que eu falo que está presente? Como até
professor Fábio colocou, a gente ainda tem resquício, sim, do autoritarismo na nossa sociedade atual. E um conceito que eu quero retornar aqui é do patrimonialismo, né? Lembra que eu falei que é a mistura aí das esferas públicas com a privada. Então, você colocar o interesse de um grupo acima do interesse do todo, né? E essa retomada deles ao território, foi impossibilitada durante muitos anos porque o território que eles ocupavam antes foi doado, né? Os militares doaram para uma família rica, aí foi considerado durante muito tempo o maior latifúndio do Brasil, e depois ele foi vendido para uma multinacional italiana. E aí, só em 2014, que depois de todos os trâmites burocráticos, né, na justiça, que eles conseguiram retornar. Isso mostra, isso exemplifica tão forte, né? Como que o interesse do homem branco rico está acima dos interesses do povo tradicional, né? Poxa, é a terra deles, eles foram criados ali, é a história deles, são as raízes deles, e eles foram retirados de lá e só depois de anos conseguiram retornar. E aí a gente pode começar também a discutir mais sobre como que está a questão indígena atualmente, né? E a gente sabe aí nos últimos anos, nos últimos 2 anos, principalmente, né, os indígenas têm sofrido aí bastante em relação a essa questão das terras, né? Então, juntar dois ministérios, por exemplo, que são conflituantes entre si, já mostra aí uma questão de uma repressão de um povo, né? Que é uma característica de um sistema autoritário. Além disso, como o projeto ele também foca na questão política, eu decidi falar um pouquinho sobre como que o indígena está dentro da política, especificamente como a mulher indígena está. Mas antes da gente falar como a mulher indígena está dentro da política atual, a gente precisa entender que, se assim, os indígenas eles já estão sendo repreendidos, né? Estão sofrendo repressões, ataques diariamente, a gente já vai ter aí que, num geral, não há uma participação grande dentro da política dos indígenas. Tanto que o único deputado indígena que existiu na nossa história foi o Juruna. Ele foi eleito em 1983, ainda durante a ditadura civil-militar, mas ele é o único deputado, sabe, indígena durante toda a nossa história. Isso vai ser decorrente, né, ser consequência da falta de apoio da sociedade mesmo para com os indígenas dentro da política. E aí, atualmente, como eu falei, não tem nenhum indígena dentro do Congresso, só que em 2018 a gente teve uma candidatura super importante, né, da Sônia Guajajara. Ela se candidatou como vice-presidente da chapa do Boulos. E aí, falando sobre essa questão da candidatura dela, em 2018, o INESC, né, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, ele analisou, na verdade, as candidaturas no quesito raça e cor, com base nos dados estatísticos do Tribunal Supremo Eleitoral. E a gente só teve... Gente, sério, esse número é muito... Quando eu vi esse número, eu falei, cara, tem coisa errada aí, sabe? Só 0,17% das candidaturas eram de mulheres indígenas. Numa questão numérica, isso corresponde a somente 47 candidaturas. Então, assim, é um número muito pequeno. E aí a gente pode se perguntar, poxa, mas por que então que existe tão pouca participação, né, das mulheres indígenas dentro da política? Primeiro que a mulher na política já é totalmente invisibilizada, já é totalmente repreendida. A gente teve aí um caso recente, né, que foi o da Marielle Franco, vereadora negra, que foi assassinada. Então, a gente já percebe esse traço do autoritarismo, né, do machismo presente na nossa sociedade para com a mulher dentro da política. E aí, para com a mulher indígena, então, é maior ainda. E a Sônia Guajajara, ela deu uma entrevista para a Pública, e se vocês me permitem, eu vou ler a frase, porque eu não lembro de cabeça, mas ela vai mostrar justamente o porquê que a mulher indígena, ou o indígena no geral, não está tão presente na nossa política atual, né? E ela diz que até a nossa existência hoje, ela está muito ameaçada por conta desses ataques aí do próprio Estado brasileiro.
o país quer dizer de qualquer jeito e mostrar que aqui não tem espaço para os povos indígenas. Então, essa frase, ela vai mostrar justamente, ela vai ser consenso, né, com o que eu tenho falado aqui, de que a mulher indígena é invisibilizada, de que a mulher é invisibilizada, porque o Estado é extremamente autoritário. E, assim, o que é mais autoritário do que tornar invisível, né? Do que tornar silencioso? Então, se você não tem uma representação dentro da política, você está tornando invisível, você está tornando silencioso. E isso é extremamente autoritário. E, enfim, tudo isso que eu falei é só é a pontinha da pontinha do iceberg, na verdade, né? Porque essa história ela é muito mais complexa, muito mais profunda, ela envolve muito mais conceitos, né? E, assim, como eu falei, o que é mais autoritário do que tornar invisível, do que tornar silencioso? Por isso que a gente tem que começar a discutir sobre isso, né? Por isso que a gente tem uma pesquisa, então, sobre as mulheres negras durante a ditadura civil-militar, por isso que a gente tem uma pesquisa sobre as mulheres em contextos autoritários, na verdade, né? Generalizando aí. E por isso que a gente tem o NEABI, né? Que é justamente para tornar visível essas questões, para a gente poder dar o espaço de fala dessas pessoas para que cada vez mais haja essa participação. Porque, poxa, se a gente vive até então numa democracia, por que eles têm que lutar tanto por esse espaço? Se é um espaço público, se é um espaço de todos. A gente não deveria, sabe, ficar lutando, ficar fazendo 10 mil manifestações todos os dias para a gente conseguir um espaço que tem que ser nosso por direito, né? Eles não têm que ficar pedindo demarcação, sendo que está na própria Constituição que eles têm acesso, eles têm direito aos territórios deles. Então, era mais isso que eu tinha separado para hoje. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, se a Carol quiser complementar em alguma coisa, vou ficar feliz de responder, caso eu saiba. E, assim, lembrando, né, já que é pra gente tornar visível, não esqueçam aí de seguir o Neavi, de compartilhar com os amigos, compartilhar com as pessoas, pra gente poder estar tornando isso cada vez mais visível, né? E, bom, é isso. Façam perguntas aí, gente. Eu não vi nenhuma aqui enquanto você estava falando, então. E só lembrando agora, né, fazer uma divulgação também. Agora, nessa sexta-feira, vai ter uma live com o professor Fábio, contando histórias. E quinta-feira, uma live que é muito interessante, porque ela tem uma relação muito bacana com a nossa pesquisa, né? Que são as mulheres dentro da ciência e da tecnologia. Vai ter aí convidados incríveis que acho que todas as meninas que estudam ali no IFE Campo Largo admiram. E é isso. O professor Fábio fez aqui uma pergunta. Como foi ler o relatório da Comissão Nacional da Verdade? Cara, foi bem, como que eu posso dizer? Foi bem chocante, sabe? Porque teve até momentos que eu tive que parar de ler, porque eram dados, assim, muito, sabe, assim, que pegam no nosso coração e realmente falam, caraca, que situação difícil. Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque mostra que, assim, essas pessoas que defendem a volta, né, da ditadura são pessoas que assim, se fingem de burros, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, a partir do momento em que houve tantas mortes, que houve tanta repressão, os atos institucionais, então, assim, foi bem difícil ler, mas foi muito importante também, sabe? Porque é aquilo, foi um conhecimento muito muito necessário, sabe? A minha vontade é sair colando os relatórios. Só que mesmo assim eu também achei muitas falhas, né? Porque, por exemplo, na questão dos indígenas, não tem tantas coisas sobre. Então, é aquilo. Por mais que a Comissão Nacional da Verdade tenha sido, assim, um grande avanço, ela também tem muitos resquícios de negligência com o povo brasileiro. E foi isso, o meu sentimento de ler a comissão. A professora Júlia mandou uma pergunta aqui para você.
Ó, hoje vemos no cenário da política institucional muitas mulheres que reforçam as desigualdades de gênero. Como você vê a importância do movimento feminista para a sua pesquisa? Então, assim, isso que a professora Júlia falou é muito importante porque essa rivalidade feminina, eu acho que ela não existe somente dentro do cenário político, né? Ela existe aí dentro de outros cenários. E o movimento feminista vem justamente para mostrar que não precisa ter essa rivalidade, né? Que a gente precisa se unir, porque, poxa, se a gente vê mulheres que são invisibilizadas, a gente, enquanto mulher, também tem que se sentir, como que eu posso dizer, tocada por isso, sabe? Uhum. E por isso que eu acho que é tão importante para minha pesquisa, porque foi o que me moveu a pesquisar, né? Essa sororidade com essas mulheres que sofreram, de mostrar que elas estão presentes na história, né? E dentro da política não deveria ser diferente. Então a gente vê muito essa desigualdade de gênero também, e de gênero e raça. Então mulheres brancas sempre diminuindo as mulheres negras dentro da política, sabe? Então isso é muito complicado. E por isso que eu também gostaria que as pessoas elas tivessem mais conhecimento sobre o que é o feminismo, sabe? Pra gente poder mostrar que, poxa, a gente não precisa ser rival, né? A gente precisa ser aliado. Então, eu acho que é super importante a gente estar pesquisando sobre feminismo para justamente mostrar sobre isso. Se tem alguma opinião sobre isso, Carol, converse aí com a gente também. Não, eu acho que é bem. Acho que você falou tudo, assim, sabe? Porque eu mesma comecei a estudar sobre feminismo negro justamente porque eu acredito mesmo nisso, sobre a gente ser aliada mesmo na luta contra o machismo. E eu sempre tive, assim, depois que comecei a fazer pesquisa, assim, quando eu comecei a participar de eventos, eu sempre tive o receio, assim, de acharem que eu estava roubando o lugar de fala ou algo do tipo, assim. Mas eu aprendi que não, sabe? Eu tô fazendo uma pesquisa para ajudar mesmo no combate, contribuir no combate contra o machismo e contra o racismo. Então, eu acho que é isso, assim, acho que é tudo que você falou, assim, a importância. E falando também sobre as mulheres assim na política, né? é, um dos dados assim que eu sempre reforcei assim nos meus relatórios é como no racismo assim, os homens negros na política já são um número muito pequeno, assim, sabe? Então as mulheres negras também é um número menor ainda, assim como as de mulheres indígenas. Então por isso a importância também, né, da gente fazer pesquisas que divulguem e fale sobre isso, ainda mais no momento que a gente está vivendo, assim. O professor Everton, as figuras políticas que expressam a diferença e defendem a população mais vulnerável sofrem violências cotidianamente no país, pois não querem que eles esqueçam nunca que ali não é o lugar para ele ou para ela. E é justamente o caso, por exemplo, da Marielle, né? Era uma figura política que defendia essas minorias, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não é minoria, mas é minoria social, e ela foi assassinada. E a mesma coisa durante a ditadura civil-militar, por exemplo. Então, as figuras que mostravam que não, a gente não tem que ter um sistema autoritário, a gente não tem que repreender, foram brutalmente torturadas, assassinadas, foram forçadas a desaparecer. Então, realmente. Carol, o Uhum. professor Everton também tem aqui uma pergunta para você. Você tem percebido alguma mudança na imprensa em relação à representação da mulher negra no século XXI, por exemplo? Eu já vou mesclar ali com a fala da professora Júlia sobre o Brasil Mulher, né? Que foi o jornal da imprensa feminista que eu estudei. E o que eu pude perceber, ainda mais por ser um momento autoritário, foi a invisibilidade, assim, sabe? Não tinham notícias falando diretamente de mulheres negras, da discriminação racial, sobre como elas viviam, sobre essa diferença mesmo, sabe? Então, acho que isso também reforça um dos motivos e da importância do movimento feminista negro, sabe? Porque as mulheres negras, elas não se sentiam plenamente ouvidas e atendidas pelo movimento feminista, assim, no geral. Porque, querendo ou não,
conquistas que tiveram até então, naquele momento, né, durante o século XX, o direito ao voto e tudo mais, E para as mulheres não brancas. atingiram, eram para mulheres brancas de classe média alta e não atingiram nem as mulheres, não atingiram mulheres negras e nem indígenas. Já para ressaltar, já que você falou sobre as mulheres indígenas. E eu acho que ainda atualmente o que a gente pode ver, não estudei isso amplamente assim na minha pesquisa ainda, sobre os jornais atuais, mas eu acho que isso fica claro ainda sobre. Teve uma palestra, né, da professora Angélica, que ela falou, né, sobre uma notícia que teve quando as mulheres negras, o grupo de Do pesquisadores que genoma, descobriu né? lá o genoma, e a gente foi uma discussão bem longa, assim, né, sobre o fato da mulher negra ser invisibilizada, porque eram mulheres negras pesquisadoras que tinham descobrido o genoma decodificado. Então, e elas foram, tipo, como a língua, assim, só pelo fato dele ter escrito, assim, não ter Como a nossa a língua é machista, né? É racista. Peraí, só um minutinho que o meu celular tá tocando. É, como assim, em poucas palavras, assim, em pequenos detalhes, elas ainda são, sim, visibilizadas na imprensa atual. Ao meu ponto de vista, eu vejo isso, assim, em vários jornais e tudo mais. Sim. E assim, a nossa mídia, é muito interessante falar sobre essa questão da mídia, porque eu vi uma live com o Karnal e a professora Lilia Schwartz, e aí o Karnal fala sobre, pergunta, né, por que, por exemplo, há uma comoção tão grande com uma morte estadunidense, e não há essa comoção tão Uhum, grande aqui no Brasil com as nossas mortes diárias de pessoas negras, né, de mulheres negras também. Isso entra muito em questão de como que é a nossa mídia, né? A nossa mídia, então, ela é feita assim, por brancos e para brancos, né? Então, uhum, normalmente não atinge tanto, não é uma mídia tão plural, tão antirracista, sabe? Então é justamente isso que ela coloca, que a nossa mídia, em comparação com a mídia dos Estados Unidos, ela não é tão ampla, né? Não quer uhum. atingir, na verdade, essas populações que vão lá dar a cara a tapa, literalmente, né? Então é um problema com a mídia, na verdade, né? Eu acho que desde sempre a nossa mídia foi até a nossa língua, né? Uma língua machista, uma língua, enfim, racista. Então é um problema Uhum. assim extremamente estrutural, né? Eu acho que aqui na mídia do Brasil, assim, essas mortes são rapidamente esquecidas, assim, sabe? Elas não sei como dizer, assim, o que eu quero explicar, mas eu acho que é bem isso que você falou, assim, a nossa mídia tem sim, é feita para brancos e brancas. Deixa eu ver Exatamente. aqui pra ver. E, que nem você falou, né? Casos assim, como por exemplo da Ágata, já foram Uhum. idos. Poxa, não tem que ser, né? A gente. É claro que a gente tem que se comover com todos os casos, mas a gente também precisa se comover com os nossos. Sim. O professor Wellington perguntou aqui sobre quando a gente fala sobre as mulheres na política, qual o nome que vem na cabeça em relação a Campo Largo. A minha A memória é muito minha. falha, mas a vereadora que colocou sobre a questão da marcha LGBT aqui em Campo Largo. Uhum. Eu não vou lembrar o nome dela, eu vou ficar devendo, me desculpa. É Cleia. Mas A Cleia. isso, a Cleia. Me veio o nome dela, porque ela é Uhum, eu uma. também. Ela vem lutando aí em relação a isso, né? A dar mais visibilidade para essas minorias sociais. E eu gosto muito da fala dela, né? Inclusive, ela Uhum, é, pelos estudantes aí, ela é bem conhecida por dar uhum. essa visibilidade. Então, o nome que me vem à cabeça é o da Cleia. Pra Gente, mim mais também. alguma pergunta? Quando eu li ali o comentário do professor Wellington, também me veio à cabeça ela. Sempre tive contato próximo, próximo não, né? Mas
tanto pelo movimento estudantil e tudo mais, ela sempre se comove com a luta, né, dos estudantes, das mulheres, dos LGBTQI+. Então, Eu tive contato com ela por causa do movimento estudantil, então é, é o nome feminino que me vem à cabeça, assim, de primeira, e também pelos últimos acontecimentos aí, também sobre essa questão da marcha LGBT. uhum. Mais alguma pergunta, gente? Não se acanhe, não fiquem com vergonha. Tinha um comentário onde o professor Fábio falava para falar sobre algo da sexta-feira. Eu não sei se não tô achando Ah, aqui. eu já vou falar. O que vocês acham que é preciso os políticos fazerem sobre essas manifestações contra o racismo? Digo isso porque muitos políticos nossos não estão dando a mínima para isso. Tá, então primeiro que a gente tem que analisar dois contextos, na minha opinião, né? O primeiro é que, assim, a gente tá no meio de uma pandemia e eu não acho que o mais indicado seja a gente fazer manifestações agora. Mas em relação, assim, a uma manifestação em outros momentos, eu acho que e assim, é muito claro que os políticos eles não querem que a gente se manifeste, né? Eles querem justamente nos tornar invisível. Então, seja manifestação de qualquer cunho, né? De cunho feminista, de cunho estudantil, de cunho antirracista. Então, assim, é a gente começar a analisar mais quem a gente está elegendo, né? Apesar de a gente ver aí que nos últimos anos uma ascensão de um conservadorismo muito grande ela está presente, a gente tem que começar a analisar de fato quem que a gente está escolhendo para colocar no poder e o que essas pessoas vão fazer nessas lutas feministas, antirracistas, estudantis. Então, eu acho que é isso, né? Que a gente tem que analisar melhor quem a gente está colocando no poder em relação a fazer agora, eu não acho tão indicado, até por questões assim da pandemia, né? Não sei o que você pensa, Carol. Eu acho que é o que você disse também. Mas eu acho que o que a gente mais precisa, assim, eu acho que em todos os tipos de manifestação, como você disse, sejam eles feministas ou estudantil, é mais um apoio, assim, sabe? Porque pelo menos aqui na nossa cidade, quando a gente fez as manifestações durante o mês de maio, né? Aqui em Campo Largo a gente foi muito criticado, assim, sabe? Então eu acho que um apoio, assim, sabe, é muito importante, assim, vindo de ainda mais políticos. Então, eu acho que é mesmo você pensar em quem eleger que represente os seus ideais é, e as suas lutas, né? Que para que também levem para dentro das câmaras, para discutir sobre isso, né? Como a Cleia propôs, né? A marcha aqui em Campo Largo, então é uma iniciativa partindo do poder público, né? Político. Então, eu acho que é isso, assim. Exatamente. É... Bom, gente, se vocês têm mais alguma pergunta aí, sinalizem. A gente tem ainda mais 10 minutinhos de live. Como o professor Fábio falou, agora nessa sexta-feira, às 19 horas, vai ter uma live com ele, contando histórias, super bacana. A gente também vai estar sorteando um kit para quem participou aqui da nossa live. E na quinta-feira que vem, né, no dia 2, a gente vai ter uma live, a gente vai divulgar daqui a pouco, que é sobre as mulheres na ciência e na tecnologia, que também é um debate super interessante, né? Eu acho que eu e a Carol, como estudantes, né, meninas, mulheres, a gente acha que é super importante esse debate da mulher na ciência, da mulher na tecnologia, enfim, da mulher em todos os espaços possíveis. E, e como eu falei, né, a gente tem que cada vez mais lutar por uma. Na verdade, a gente nem deveria lutar, né? É uma coisa que já deveria ser nossa por direito, mas a gente tem que lutar por esses espaços e a gente tem que reconhecer o nosso lugar de fala, nosso lugar de ouvinte também. E, Uhum. e cada vez mais mostrar que existe sim ainda um sexismo, um racismo extremamente enraizado na nossa sociedade, né? E lutar para que
que ele acabe, né? Além de lutar contra essa leva extremamente autoritária que vem se mostrando, dando aí as faces, né, nos últimos anos. É isso, gente. É isso, gente. Queria agradecer também a todo mundo que participou, ao professor Fábio pelo convite. Então, é isso, eu acho. Isso aí. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Carol, por ter aceitado o convite do NEABI. Obrigada a todos do NEABI também por estar É, tornando isso possível, né? A gente tá organizando tudo isso. Obrigada por ser Fábio, né? Por nos orientar. E a todos os professores, a todas as pessoas que estiveram aí acompanhando a gente. É muito bom ter vocês aí ouvindo, né? E também debatendo com a gente, aprendendo. A gente aprende com vocês e a gente espera que vocês aprendam com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de todos. Beijinhos. tchau.